Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia para falarmos do nosso livro Oração. Já estamos nos últimos capítulos, com a graça de Deus. Estou muito feliz mesmo, porque comecei este capítulo em janeiro. Este livro da oração, e com a graça de Deus agora em setembro vamos acabar, vamos continuar, não vamos parar. Vamos então falar do culto familiar, este livro que eu já vos tinha dito que vamos falar. Nós precisamos de fazer cultos familiares em casa, precisamos de falar mais de Jesus com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos filhos, os filhos principalmente, para falarem a outras pessoas. O culto familiar é muito importante. Estamos nos finais dos tempos e precisamos de mais energia, de mais ânimo e força para estarmos na presença do Senhor. Mas enquanto isso não aparece, vamos continuar então a falar do nosso livro de oração. Então diz assim: do mesmo modo, deviam os discípulos solicitar bênçãos de Deus. No alimentar a multidão e no sermão sobre o pão do céu, Cristo revelara-lhes a sua obra como seus representantes. Deviam dar ao povo o pão da vida. Aquele que lhes designara a obra viu quantas vezes a sua fé seria provada. Frequentemente deparar-se-iam com situações imprevisíveis e reconheceriam a sua insuficiência humana. Pessoas famintas do pão da vida iriam ter com eles e eles sentir-se-iam destituídos de recursos e desamparos. Precisavam de receber alimento espiritual, pois de outro modo não teriam para repartir. Mas não deviam mandar embora ninguém sem lhe dar alimento. Cristo apontou-lhes a fonte de provisão. O homem não mandou embora o amigo que a ele recorreu para se hospedar, ainda que chegasse a hora inoportuna da meia-noite. Nada tinha para lhe apresentar, mas recorreu a alguém que tinha alimento e insistiu em pedir até que o vizinho supriu a sua necessidade. E não supriria Deus, que enviou os seus servos para alimentar os famintos, os que precisariam da sua própria obra? Mas o vizinho egoísta da parábola não representa o caráter de Deus. A lição é tirada não por comparação, mas por contraste. Um homem egoísta atenderá a um pedido urgente para se livrar de alguém que perturba o seu repouso? Deus, porém, deleita-se em dar, é cheio de compaixão e anseia por atender às petições dos que a ele recorrem pela fé. Dá-nos para que sirvamos outros e deste modo nos tornemos como ele. Vou só parar aqui. Se eu ajudo o próximo, eu tenho bênçãos. Como é importante nós percebermos. E engraçado que hoje, dia de sábado, fui à igreja e um dos pontos que nós falávamos da escola sabatina era ajudar o próximo, dia de sábado, mas ajudar o próximo. E ajudar o próximo é também também faz parte do sábado. Porquê? Porque talvez a gente não tenha tempo durante a semana por causa da nossa vida atarefada. E o dia de sábado é um dia em que nós damos de comer ao faminto, damos de beber à pessoa que tem sede, damos palavras de amizade e conforto à pessoa que está triste. E no meio disto tudo, nós estamos a falar de Jesus. Porque quem será melhor que Jesus? Ninguém. Porque só Jesus veio aqui à Terra para nos dar o exemplo. E o exemplo dele foi exatamente curar, ajudar o próximo. E por isso nós temos que compreender que aquilo que Jesus veio à Terra fazer é um exemplo que nós temos que ter diariamente. É um testemunho de vida. E o nosso testemunho de vida deve ser sempre proclamado ao próximo, não por palavras, mas por atos. Isso é muito importante, porque eu sei que se for ajudar o próximo sem segundas intenções, Deus vai me dar uma bênção. Sempre. Ele nunca nos esquece. Ele vai nos abençoar da forma mais importante e da forma mais simples. As bênçãos que Deus concede são reais. As bênçãos que Deus concede são aquilo que nós necessitamos na nossa vida. E não nos esquecemos que Deus tem noção e principalmente vê cada ato que nós temos com o próximo. Mas vê que o nosso coração seja simples, contrito e verdadeiro. Não com segundas intenções de ajudar o próximo, mas sim humildes de coração, tal e qual como Jesus foi.
Cristo declara: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e a quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. O Salvador continua: qual o pai entre vós que o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Jesus está aqui a falar de uma coisa muito importante, daquilo que nós diariamente devíamos ter o Espírito Santo. No acampamento que eu tive o fim de semana passado, o instrutor que nos ensinou e que nos fez o teste, falou de uma coisa muito importante que não sai da minha cabeça: o Espírito Santo. Nós devíamos ir todos os dias a Jesus pedir o Espírito, pedir que Ele nos ajudasse, que o Espírito andasse sempre connosco. Como é importante quando nós não conseguimos lidar com uma situação e vamos a Deus, vamos a Jesus pedir conforto, pedir ânimo, pedir que Deus nos suporte naquela condição que estamos a viver. O Espírito Santo é o nosso Consolador, é Ele que ficou connosco quando Jesus foi para o céu. E Ele vem cá sempre quando nós pedimos de coração contrito e verdadeiro. O que estamos à espera para falar com Ele? Para o pedir com serenidade, com humildade e pedir que Ele atue na nossa vida. E que nós, por mais que não queiramos falar de Jesus, por mais que não nos sintamos à vontade, ou não é isto para mim, ou não é aquilo, existem várias formas. Uma das formas é o testemunho que nós vivemos diariamente. Mas precisamos de o dar, precisamos de o conceder às outras pessoas, para que Jesus venha rápido. E nós sabemos que nos finais do tempo vai ser difícil. De uma parte vão ficar os que guardam o sábado e os seus mandamentos, do outro vão estar os que não guardam. E aí o momento vai ser muito mais doloroso do que agora. Por isso, vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida e vamos aproveitar os momentos que ainda temos de liberdade para falarmos ao próximo. Porque quando tivermos naquele momento em que a nossa família e os nossos amigos se vão confrontar contra nós e nós vamos ficar sozinhos, nós aí temos que ser fortes e ter ânimo para estar ao lado de Jesus, porque senão perdemos-nos. Para fortalecer a vossa confiança em Deus, Cristo ensina-nos a nos dirigirmos a Ele usando um nome novo, um nome que reflete as mais caras relações do coração humano. Concede-nos o privilégio de chamarmos nosso Pai ao Deus infinito. Este nome que usamos quando falamos com Ele ou quando falamos dele é um sinal do nosso amor e da nossa confiança para com Ele. É um penhor do seu cuidado e do seu relacionamento conosco, pronunciado quando lhe pedimos o seu favor ou as suas bênçãos. Soa aos seus ouvidos como música, para que não pensássemos que era presunção invocá-lo por este nome, repetindo muitas vezes. Deseja que nos familiarizemos com esta forma de o tratar. Deus quer que nós o tratemos como Pai. O Pai do céu. O Pai que nós precisamos de ter ao nosso lado na nossa vida espiritual, na nossa vida física, na nossa vida emocional. Que nós não podemos viver sem Ele, que nós precisamos diariamente dele. E por isso eu hoje quero que vocês fiquem com esta ideia, que reflitam sobre isto. Jesus acima de tudo, Deus nosso Pai, que está nos céus, mas que deu o seu Filho único para morrer por cada um de nós. Não há ninguém que nos ame mais do que Ele. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.